Graça e paz, glorificado seja o nosso Deus. Estamos aqui em mais um momento, mais um encontro para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Na semana passada começamos a estudar o profeta Elias e conforme havia já anunciado, provavelmente não conseguiríamos terminar em um único encontro, em um único estudo, tudo aquilo que eu gostaria de compartilhar acerca do profeta Elias, e mais provável é que tivéssemos 2 encontros. Então, esse é o segundo encontro, nós vamos ver a segunda parte da narrativa bíblica acerca do profeta Elias. Então, aprendemos muitas coisas relevantes no primeiro estudo e temos muito mais a aprender hoje também. Evidentemente, vou fazer um breve resumo, né, daquilo que a gente viu no último encontro, para que aqueles que não estiveram possam se contextualizar e para aqueles que estavam, né, possam também relembrar aquilo que foi visto e a gente tem um aproveitamento melhor, né, no estudo de hoje. Mas vamos primeiro orar, vamos primeiro cantar, depois a gente ora. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Esse vai ser a nossa oração a Deus em forma de canção. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia, né? Um vaso novo, sim. Vamos orar ao Senhor neste momento. Grandioso Deus, queremos nesta hora, neste momento, nos colocar diante de Ti. Estamos para estudar e meditar na Tua palavra. Por isso pedimos que Tu venhas agir sobre nós com Teu Espírito Santo para fazer a Tua palavra entendida, compreendida por todos nós. A Tua Escritura Sagrada, a Tua mensagem, sabemos que há algo de Ti para as nossas vidas, ó Deus. Por isso, Senhor, faz com que isso que Tu tens reservado para nós seja por nós apropriado pela ministração do Teu Espírito Santo. Nos colocamos diante de Ti e Te invocamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, algumas pessoas já colocaram mensagem aqui, vocês já devem ter visto. Está aqui Ana Paula, né, Graça e Paz, amados. Luciana, paz do Senhor. Sérgio Lins, amém. Deus abençoe o pastor e sua família. Amém. Sérgio, a sua também. Luciane, né, Graça e Paz, meus queridos irmãos. Iractã, paz, meus queridos irmãos. Marlene, paz do Senhor Jesus para todos. Adriana Canha, aqui no Área de Ribeirão, é uma amiga nossa, da época de Piedade. Tá? Amém.
Adriana e Iranias, um abraço para vocês. Pronto, aqui o Luciano dizendo, estamos eu, Fernando e Laura. Que bom, a família inteira. Tatiana Paz também. Pois bem, estamos aqui com a família Betel em mais um encontro, né? E família Betel e convidados, né? Para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Patrícia Elias também, está indicando. Ó, então, Elias, o poder de Deus e a fraqueza humana, tem sido essa a tônica da minha abordagem, entendendo que o poder de Deus é manifesto, né, com muita intensidade no ministério do profeta Elias, mas ao mesmo tempo a gente percebe a fragilidade humana, especialmente do profeta Elias, mas não só do profeta Elias, então de outros personagens que fazem parte ali da narrativa. Então essa é a segunda parte, vamos dar prosseguimento. Vimos que, eu mencionei que a narrativa bíblica em torno do profeta Elias se encontra em 6 episódios. Evidentemente, o profeta Elias é mencionado em várias outras passagens das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O próprio Jesus faz menção do profeta Elias, o livro do Apocalipse faz menção, mas em termos de narrativa da sua história, então são seis episódios ali no final do primeiro livro dos Reis e o início do segundo livro dos Reis. Então são 6 narrativas. Então estão aqui as 6 narrativas mencionadas, que são o anúncio da seca, quando ele anuncia o rei Acabe, né, a seca, e foge para se esconder da tentativa do rei capturá-lo. Teve a narrativa do confronto no Monte Carmelo, que provavelmente é a passagem mais conhecida do profeta Elias ao lado, né, da sua subida aos céus, num carro de fogo. Então, o confronto Monte Horebe, capítulo 18, a fuga, logo após o confronto Monte Horebe, a fuga, que ele vai lá para a península do Sinai, fugindo de Jezabel. E esses três primeiros itens aqui, nós vimos no último estudo. 5, o pronunciamento para o rei Acasias e a sua transição do livro dos Reis. Os últimos episódios já no segundo livro dos Reis. Okay? Em termos de contexto histórico, então, assim, mais umas pessoas chegaram aqui, Lucilene, Marcolino, Gerlaine, na verdade, não Gerlaine, Gerlaine. E, em termos de contexto histórico, nós vimos que era a época da divisão do reino. Não era mais aquele reino unificado da época de Davi, Salomão, Saul, Davi, Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, houve um desentendimento político com o sucessor de Salomão, seu filho Roboão. Isso fez com que as tribos do norte rompessem com a tribo de Judá. Então, a parte norte de Israel ficou com a maior parte das tribos e ficou com o nome assim, de Reino de Israel, porque estava ali reunida a maior parte das tribos de Israel. E ao sul, o Reino de Judá, que era constituída basicamente pela tribo de Judá e uma parte da tribo de Benjamim. Vimos que nesse reino dividido, o sul manteve-se fiel a Deus por mais tempo. O norte, logo a partir da divisão, já começou a absorver deuses estrangeiros, deuses egípcios e principalmente deuses dos povos vizinhos, deuses filisteus e deuses dos fenícios, né, os Baals. E vimos que na época de Elias, quem estava no trono era o rei Acabe. Acabe já era o rei da segunda dinastia, enquanto que no sul, todos os reis eram descendentes de Davi, era uma única dinastia, todos da família de Davi, descendentes de Davi. No norte foram várias dinastias, porque houve vários golpes de Estado no norte, que fazia com que um rei, quando assumisse, tirasse do trono o rei da família anterior. Então, isso aconteceu. Acabe já era a segunda dinastia. A primeira dinastia de Jeroboão terminou com um golpe de Estado e extermínio de toda a família de Jeroboão. Então, o pai de Acabe tomou o trono, e Acabe herda esse trono já como o segundo rei da segunda dinastia. E Acabe tomou como esposa uma mulher dos fenícios, da cidade de Sidom, Jezabel. Então, ela não era israelita. Esses casamentos eram comuns para se formar alianças comerciais, alianças militares, se fosse o caso.
E Salomão casou com várias princesas e nobres e de povos vizinhos, justamente para fortalecer essas alianças com os povos vizinhos. Então, Acabe casou com Jezabel, da cidade-estado de Sidom, da região dos fenícios, uma cidade importante. Tiro e Sidom eram as duas cidades dos fenícios. E Jezabel, então, mulher estrangeira, ela tinha o seu próprio culto, que era oriundo lá dos fenícios. Então, ela trouxe para Israel a sua cultura, trouxe para Israel a sua crença religiosa. E começou um intenso trabalho de implantação da religião fenícia em Israel, perseguindo os profetas do Senhor, o profeta de Yahvé, de Jeová, e tentando sufocar todos os atos religiosos relacionados ao culto a Yahvé, a Jeová. E no lugar dele, colocando os deuses fenícios, né? Baal. Baal é um termo que se refere a várias divindades ali da região, tanto dos filisteus como dos fenícios. Então, Jezabel estava engajada na implantação do culto estrangeiro. E juntamente com o culto estrangeiro, vem também valores estrangeiros, são outros princípios, são outros costumes, são outras formas de relação. E então isso provocou uma degradação não só religiosa, mas uma degradação espiritual, uma degradação social e uma degradação moral em vários aspectos ali no norte de Israel. Então é nesse contexto de perseguição ao culto a Yahvé e de implantação do culto a Baal, que Deus levanta o profeta Elias para confrontar o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Tá bom? Então, vamos estar aqui nesse contexto histórico. E aí, o primeiro encontro de Elias com o rei Acabe é justamente quando Elias anuncia uma seca. Então, não vai mais chover em Israel durante um bom tempo. Anuncia a seca, e essa seca seria um castigo divino sobre o trono de Acabe, sobre todo Israel, porque Israel acabou se tornando conivente com isso, participando, né? A nação de Israel, o norte, o reino do norte, não reagiu, o povo não reagiu, o povo aceitou essa implantação, os profetas sendo perseguidos, né? Então, estavam coniventes com o rei. Embora o rei fosse o principal responsável, a população não estava também isenta de responsabilidade com isso aí. Então, uma grande seca, sem chuva. A gente sabe, pela própria narrativa do livro dos Reis, que a chuva durou 3 anos. Né? Então, Elias anuncia essa seca para o rei Acabe como um castigo divino por aquilo que estava acontecendo, e Deus orienta Elias a fugir de Acabe, né? Para que Acabe, com certeza, haveria de persegui-lo. E então Elias vai para um ribeiro do outro lado do Jordão, fora do alcance do rei Acabe, fica ali escondido durante um tempo. Quando esse ribeiro seca, ele é levado por Deus para a terra dos fenícios, lá para a terra de Sidom, inclusive a mesma região do qual Jezabel era originária, e ali Elias fica hospedado na casa de uma viúva estrangeira, uma viúva de Sidom. Interessante que essa viúva, que foi abençoada por Deus através do profeta Elias, era da mesma nacionalidade que a cruel e ímpia rainha de Israel, Jezabel, para mostrar que o problema de Deus não era com os fenícios, não era com os sidônios. Deus abençoou uma viúva sidônia. Havia várias viúvas carentes em Israel, mas Deus decidiu abençoar uma viúva sidônia, uma viúva estrangeira, através do profeta Elias. Então Deus não tinha problema com os fenícios, Deus não tinha problema com os sidônios. Podia abençoá-los como abençoou Israel também. Né? Então o problema era a impiedade. Então, Elias ficou hospedado na casa dessa viúva estrangeira, lá na terra dos Sidônios, longe do alcance de Acabe. Até que, então, esse é o anúncio da seca e a fuga de Elias. Então, passado 3 anos desse período de seca, então, Elias volta a se encontrar com Acabe. E aí Elias faz um desafio a Acabe. É o desafio do Monte Carmelo, né? O confronto do Monte Carmelo, o desafio do Monte Carmelo. Eu vou ao Monte Carmelo e você convoque os sacerdotes de Baal e convoque todo o povo, para que as pessoas assistam e vejam, e vai ser a luta entre os deuses, Yahvé, Jeová, contra os deuses sidônios, né? Contra Baal. O Deus que mostrar que é Deus diante do povo, esse vai ser o Deus de Israel. Então, Acabe concordou e houve
aquele encontro ali, a multidão de Israel estava ali reunida, centenas 450 sacerdotes de Baal e Elias representando Deus, Jeová, e ali cada um dos dois, os profetas de Baal fizeram um altar ao seu Deus, Elias fez um altar ao Senhor. Primeiro os profetas invocaram Baal, e Baal não manifestou nada, e depois Elias orou ao Senhor Deus, e Deus respondeu com fogo, e o fogo caiu sobre o altar, queimando a oferta de animal, o holocausto que estava ali, e destruindo o altar, né, queimando a lenha, secando a água que eles mandou colocar, e até calcinando as rochas que ali estavam. E o povo viu, né, que só o Senhor é Deus, e foi isso que eles ficaram gritando, e ali os profetas Baal foram mortos, e Elias avisou a Acabe, pronto, a seca acabou. A seca acabou. Agora é o momento de reencontro com Jeová, com Yahvé. A seca acabou, vai chover, volte para sua casa logo, porque senão você vai ficar atolado no caminho, né, que vai cair muita chuva. E ali foi um momento de triunfo nesse sentido de que ficou evidente para todo o povo que só o Senhor é Deus. Mas quando Acabe retorna para sua casa, que conta para Jezabel o que aconteceu lá no Monte Carmelo, Acabe ficou muito impressionado, mas Jezabel não. Então Jezabel reage, a gente entra aqui, terceiro episódio, a fuga para o Monte Horebe. Jezabel reage com muita ira e jura de morte o profeta Elias. O profeta Elias, quando sabe, e foi jurado por Jezabel, Elias foge, vai para muito longe, vai para o sul da península do Sinai, o Monte Horebe, o mesmo monte em que Moisés foi chamado por Deus e Moisés recebeu a lei do Senhor. E ali, Elias, abatido, triste, frustrado, decepcionado, não adianta de nada, mesmo diante daquilo que aconteceu no Monte Carmelo, o povo continua vacilante, o rei continua vacilante, então é inútil, só eu sobrei, mais ninguém, então não vale a pena continuar, eu quero morrer. Então foi um momento muito, muito crítico na vida do profeta Elias, e Deus fala com o profeta Elias ali no Monte Horebe, e manda Elias voltar, não manda você vir para cá, Elias, volte, eu tenho missão para você ainda, né? E Elias retorna porque o seu ministério, o seu trabalho, a sua tarefa, a sua missão ainda não tinham terminado. E agora a gente vai entrar no episódio que vamos começar de fato a estudar, que é o incidente de Nabote, ou também conhecido como incidente da vinha de Nabote. Bom, Acabe era rei sobre o norte de Israel e a capital era Samaria. Mas a residência de Acabe era na cidade de Jezreel, uma cidade que ficava a alguns quilômetros de Samaria. Ele tinha um palácio lá em Jezreel, né, onde ficava a sua residência. E aconteceu que, ao lado do seu palácio, né, da sua residência, no seu palácio em Jezreel, havia uma vinha, um vinhedo lá. Provavelmente era uma vinha muito bonita, uma plantação de uvas muito bonita, e Acabe teve a ideia de transformar aquela vinha numa extensão do seu palácio, um tipo de jardim, um jardim do seu palácio. E foi até a Nabote, que era o proprietário dessa vinha, fazer uma proposta de negócio, de compra. Nabote, eu quero comprar a sua vinha. Eu vou pagar o preço que você me disser. Se você quiser, eu dou um outro vinhedo, ainda melhor do que esse, em outro local. Né? Ou pago o preço que você me indicar. Quanto você quer? Diga o que você quer pela sua vinha. Só que Nabote recusou a oferta do rei. Nabote, não está à venda. Isso é uma herança dos meus pais. Isso é um bem de família. Eu tenho um apego. Né? Por isso aí, é um apego emocional e um apego familiar. Isso é um bem da minha família. Não está à venda, eu não quero vender. Com certeza, o rei deve ter insistido, né? O texto bíblico ele resume, mas pela forma como a coisa é descrita nas escrituras, a gente supõe que houve uma insistência da parte do rei e Nabote, inflexível, não vendo, não quero vender. Né? Não quero vender. Então a gente percebe já de imediato que, embora Nabote fosse rei de Israel, que Acabe fosse rei de Israel, havia leis em Israel. Ele era rei, mas não era dono de Israel. Então ele não poderia simplesmente chegar lá e dizer, isso agora é meu e se apropriar da propriedade. Não, havia leis. As leis que Deus
havia revelado a Moisés. E nessa lei, o patrimônio da família era garantido à família, mesmo se, está na lei de Moisés, mesmo se por uma questão de dívida, né, a pessoa vendesse, entre aspas, na verdade não seria uma venda, seria um arrendamento, o seu bem, a sua propriedade, arrendasse, vendesse, entre aspas, né, arrendasse ao credor, né. Então, esse credor ficaria como proprietário daquela propriedade durante algum tempo. Passado alguns anos, tinha os 7 anos, teria que devolver a propriedade à família. Se o dono tivesse morrido, dava para os seus herdeiros. Isso era para garantir que não houvesse o que a gente vê hoje nos nossos dias, né? Poucas famílias com tantas terras e tanta gente sem terra. Então, havia um conceito muito forte de justiça social na lei de Moisés. E um dos parâmetros é esse, que a posse da terra era dividida entre o povo. Então, mesmo que você tivesse endividado e cedesse a sua terra, ou entregasse a sua terra aos seus credores, depois de alguns anos, os credores teriam que devolver essa terra a você ou aos seus descendentes, para garantir que toda a família de Israel tivesse a sua propriedade, tivesse o seu bem. Então, uma lei muito interessante, né? Muito boa, melhor que a nossa lei aqui. Então, o rei não poderia simplesmente se apossar. Eu sou rei, quem manda aqui sou eu. Não, havia leis. Então, o rei não podia tudo, não tinha poder para tudo. O poder do rei era limitado pela lei também, né? Então, Nabote volta para casa frustrado, decepcionado, chateado, triste, acabrunhado. E aí fica lá no seu cantinho, se deita lá, não quer comer, não quero comer não, tal. E Jezabel vê aquilo dali, o que está acontecendo, Acabe? Por que essa tristeza toda? E Acabe começa, eu quis comprar aí a venda de Nabote chato, né? Acabe irritante, não quis me vender de jeito nenhum, né? E Jezabel diz, isso é atitude de rei? Você é o quê? Você é um homem ou uma galinha? Sem querer ofender as galinhas, né? Haja como homem, né? De Jezabel com uma outra cabeça. Jezabel tinha um temperamento muito forte, uma personalidade muito forte, né? E ela não tinha a mesma compreensão de justiça social, né, que havia em Israel. Ela vem de uma nação estrangeira, são outras leis, são outros princípios. Lá em Sidom, os reis eram mais absolutos, eram mais autoritários. Então ela esperava isso do seu marido, Acabe, né? Já como rei, é assim que você vai fazer? Ficar choramingando aí pelo canto da casa, né? Não se preocupe, não, eu vou conseguir essa vinha para você. E aí Jezabel faz uma trama diabólica, maligna, né, para possuir a terra. Ela escreve cartas para os governantes, as autoridades, né, ali de Jezreel, e orientando que eles convocassem um jejum, convocação para um jejum, convoquem para um jejum. Interessante, né, que ela sugere um ato religioso, né, um momento, uma cerimônia religiosa. Só que não era por interesses justos, era por interesses ímpios. Ela propõe um jejum para a cidade, mas os interesses dela não era que o povo realmente buscasse a Deus. Ela estava com outras ideias, né? Então, o jejum era um pretexto para determinados objetivos, fins escusos que ela tinha. Então, ela faz essa orientação, ela convoca um jejum e, durante o jejum, põe a Nabote com uma posição de destaque do povo, entre o povo ali, né, entre as pessoas, uma posição de destaque, e coloque duas pessoas vadias, né, o texto bíblico na versão na NVI, ou duas pessoas ímpias, junto de Nabote. E durante o jejum, durante o cerimonial de jejum, essas duas pessoas vão testemunhar diante de todo o povo que ouviram Nabote amaldiçoar a Deus e amaldiçoar o rei. Veja a trama, maligna, perversa. E as autoridades de Jezreel fizeram exatamente, ela escreveu em nome do rei, usou o selo do rei na carta, e as autoridades de Jezreel fizeram exatamente como ela havia orientado. Convocaram esse jejum, um ato sagrado, um ato religioso, convocaram esse jejum, colocaram Nabote em uma posição de destaque no meio do povo e colocaram dois homens perversos para testemunharem contra Nabote. Então, durante o jejum, durante o ato religioso,
esses dois homens ergueram a voz e acusaram Nabote de ter amaldiçoado a Deus e amaldiçoado o rei. Nós ouvimos. Eram duas testemunhas. Só que eram duas testemunhas falsas. Né? Infelizmente, a justiça dos homens, até mesmo quem não deve, tem que temer. Porque Deus é justo, mas os homens são injustos. E quantas pessoas já não foram condenadas na nossa justiça humana sendo inocentes? Então, Nabote era um homem inocente. Foi toda uma trama. Mas duas testemunhas se apresentaram diante do povo acusando Nabote. E como diz a lei lá de Israel, pelo depoimento de duas testemunhas, o fato é tido como verdadeiro. Nabote foi levado para fora da cidade e foi apedrejado. Quando ele foi apedrejado, alguns comentaristas sugerem que não apenas Nabote, mas toda a sua família teria sido apedrejada, já que não teria sobrado herdeiros para a vinha. Então, Jezabel fica sabendo da execução de Nabote e diz para Acabe: pronto, Acabe, agora vá lá e tome posse da vinha de Nabote. Possua o jardim que você sempre quis ter, ao lado do palácio. Terrível, terrível, né? Como eu coloquei aqui no primeiro item ali, a trama para possuir a vinha de Nabote, o pecado. Pecado terrível, né? Coisa grotesca, sem nenhuma sensibilidade, né, pela pessoa humana, então, pelo orgulho e pela ambição, né, para possuir uma propriedade. Fizeram isso com o homem e com a sua família. E aí Deus envia Elias a Acabe. Novamente. Elias vai até Acabe. E quando Elias chega a Acabe, né, Acabe, meu inimigo, você é meu inimigo, né, você só diz coisa contra mim, né, como se fosse implicância de Elias, né? Como se Elias falasse coisas contra Acabe de forma injusta, como se Acabe não merecesse aquelas palavras de acusação da parte de Deus, né? E aí Elias vai até Acabe, né? Que você, o meu inimigo, tem contra mim agora? E Acabe, então vamos abrir agora o texto sagrado, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Achou que não ia ler a Bíblia, não foi? Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, versículo 17. E aí Deus fala para o profeta Elias. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Deus transmite a sua sentença, o pronunciamento de Elias contra Acabe, né? Contra Acabe e contra Jezabel. A sentença de Deus, o julgamento de Deus. Como se Deus estivesse dizendo para Acabe: isso que você fez não ficará impune. Fique certo que justiça será feita. Da mesma maneira como os cães lamberam o sangue de Acabe, o sangue de Nabote, quando ele foi apedrejado até a morte, os cães lamberão o seu sangue também, e o de Jezabel também. Elias vai até o encontro de Acabe, aqui versículo 20, do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 20. Então Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. É a palavra de Acabe para Elias, né? Você viu meu encontro mais uma vez, meu inimigo. E aí Elias repete para Acabe as palavras que Deus havia dito para Elias, né? Versículo 21. E Elias diz, Deus diz, Elias falando para Acabe, né? Vou trazer desgraça sobre você. Mensagem de Deus para Acabe. Vou trazer desgraça sobre você. Versículo 21. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão,
filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Versículo 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Versículo 24, os cães comerão os que pertencem a Acabe, e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Então, o pronunciamento de Deus, a sentença de Deus, o julgamento de Deus, severo na mesma medida da impiedade. Né? Foi uma impiedade, foi algo terrível, então o julgamento de Deus também foi terrível sobre Acabe e sobre Jezabel. Fizeram por merecer a sentença divina. Né? E a gente, quando olha as páginas seguintes da Bíblia Sagrada, sabe que isso foi cumprido cabalmente. Sobretudo a de Jezabel. Mas aí acontece o inesperado. Acontece o inesperado. Não para Deus, né, que nada é inesperado para Deus, talvez para o próprio Elias. E inesperado também para nós, na medida em que nós estamos vendo como era Acabe, o perfil de Acabe. Então, quando Acabe ouve essa palavra de Elias, aquilo bate de cheio na alma de Acabe. Porque, embora Acabe fizesse muitas coisas terríveis e ímpias, ele era israelita, ele foi criado no culto a Deus. Então havia algum temor ainda lá no coração de Acabe. Havia um respeito, Acabe sentia respeito por Elias, embora odiasse Elias, mas respeitava Elias. Havia esse sentimento lá no profeta, no rei Acabe. Então, quando Elias pronunciou, e além disso, porque Acabe já viu como Elias era usado de Deus, como era instrumento de Deus. Ele viu que a seca aconteceu, foram 3 anos de seca. Elias mandou a chuva parar, a chuva parou. Elias disse que a chuva ia voltar, a chuva voltou. Ele viu lá no Monte Carmelo como Elias simplesmente orou e Deus respondeu com fogo caindo sobre o holocausto. Então Acabe tinha certeza de que Elias era de Deus, era um homem de Deus. Então, quando Elias transmitiu esse julgamento para Acabe, Acabe ficou assustado, deve ter arregalado o olho, pensou, meu Deus, vou morrer de forma terrível. Os cães vão lamber o meu sangue, comer a minha carne. E aí, Acabe resolve buscar a misericórdia de Deus. Buscar a misericórdia de Deus. Olhando novamente para o texto bíblico, no capítulo 21, versículo 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. O homem mudou. Da noite para o dia. Literalmente, né? Da noite para o dia, instantaneamente. Ele começa, esse ato aqui, ele está buscando a misericórdia de Deus. Eu tenho misericórdia de mim. Por favor, não faça isso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Deus, não faça isso comigo. E aí a gente poderia pensar, né, que Deus diz, agora você vem buscar a minha misericórdia, né? Agora você se humilha diante de mim, né? Quando foi para perseguir meus profetas, você não teve piedade, né? Não foi? Quando foi para autorizar, para endossar as maldades da sua esposa, né, você fez na boa, nem se preocupou. Como foi para construir altares pagãos aí a Baal, você não estava nem aí para mim. Agora não, agora tá todo aí, todo encolhidinho, né? Todo me buscando, né? Vai ter misericórdia não, você vai ver que é bom para tosse. Só que Deus não é assim, né? E que bom que Deus não é assim. Deus manifestou misericórdia para com o rei Acabe. Deus foi misericordioso com o rei Acabe. Diz o versículo 28, então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Deus falando para Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. É isso que vai acontecer. Acabe não vai ter o fim do seu reinado dessa forma trágica, essa tragédia familiar. Acabe vai morrer de forma trágica, mas não vai ser com essa crueldade que estava dito aqui na palavra do profeta. Jezabel não, Jezabel vai morrer de forma cruel mesmo e trágica.
Mas eu quero destacar o seguinte: devido à atitude humilde do profeta, do rei Acabe, atitude humilde do rei Acabe, Deus teve misericórdia. Não é que Acabe se converteu, não é que Acabe virou um homem de Deus. Não virou, não. A gente vai perceber no capítulo seguinte que ele está querendo entrar em guerra contra um rei estrangeiro, convida o rei de Judá para apoiá-lo nessa luta. O rei de Judá diz, olha, para eu entrar nessa luta, eu quero ouvir uma mensagem de Deus. Então Acabe traz uns profetas aí, uns sacerdotes esquisitos, e Josafá, o rei Josafá, não tem nenhum homem de Deus, nenhum profeta de Deus para falar aqui, não. E aí Acabe manda chamar Micaías, não é nem Elias, mas chama um outro profeta, e o profeta diz, anuncia tanto para Acabe como para o rei Josafá, não entre nessa luta, não entre nessa guerra, Deus não está nessa guerra. Né? E Acabe fica com raiva, esse profeta nunca diz coisa boa para mim e tal, e vai na guerra mesmo, o Josafá vai junto, e lá durante essa guerra, uma flecha, não estou enganando, uma flecha e uma lança, bom, mas Acabe é atravessado, né, por essa flecha, ou por essa lança, e ele vem a morrer, por conta desse ferimento de guerra. Ele morre, é sepultado, ou fica sangue no seu carro de guerra, os cães lambem o sangue, né? Então a profecia foi cumprida nesse sentido, mas não ocorreu aquele drama familiar que o profeta Elias havia dito que haveria de acontecer. Esse drama familiar vai acontecer na vida do seu filho, no reinado do seu filho Jorão. Então Acabe não se converteu, Acabe não virou um homem de Deus, mas ainda assim ele buscou a misericórdia de Deus e Deus teve misericórdia de Acabe. Deus é um Deus que manifestou julgamento em várias vezes nas Escrituras. A Bíblia está cheia de momentos da manifestação do julgamento de Deus. A Jezabel vai ser duramente julgada por Deus, a família de Acabe vai ser, mas acima de um Deus julgador, Deus é um Deus misericordioso. Antes de exercer o julgamento, Deus exerce a misericórdia. E quando as pessoas buscam a misericórdia de Deus, ele manifesta a misericórdia. É por isso que Deus quer que nós sejamos também misericordiosos. Como Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou como Jesus disse aos eruditos judeus, aos fariseus, vocês precisam aprender o que Deus quer dizer com eu quero misericórdia e não sacrifício. E não atos religiosos, eu quero misericórdia. Então, Deus é sobretudo um Deus de misericórdia. Ele quer ser conhecido, antes de ser conhecido como um Deus que julga, ele quer ser conhecido como um Deus que exerce misericórdia. E Deus foi misericordioso com Acabe. Poupou Acabe da sentença que ele mesmo havia pronunciado contra Acabe. Embora soubesse que Acabe não se converteu completamente, mas ainda assim Deus foi misericordioso com ele. Então não vamos nos surpreender quando Deus age com misericórdia com pessoas que nós agiríamos com muita dureza. Pessoas que nós desejamos o pior e de repente Deus age com misericórdia com ele e não fiquemos surpreendidos, porque Deus é um Deus misericordioso. Louvado seja Deus por isso. Então, o incidente de Nabote, impiedade, condenação e misericórdia aqui no texto que eu escrevi. Então, essa lição que a gente extrai, sobretudo, a manifestação dessa misericórdia de Deus. E aí, como eu mencionei, Acabe continuou governando, seu reino chegou ao final, ele entrou em guerra com os sírios, foi morto em combate, atingido por uma flecha inimiga, veio a morrer, e quando Acabe morre, ele é sepultado num túmulo, né, da sua família, dos reis de Israel, vem o seu filho, Acasias, assume o trono. Percebam que Jezabel continua viva. Provavelmente Jezabel assumiu um papel de rainha-mãe, talvez assim, um poder por trás do trono. Como ela era uma mulher de personalidade muito forte, uma mulher que dominava o seu marido, o rei Acabe, né? Ela controlava Acabe, então com certeza ela foi controladora também sobre os seus filhos. Sim, se você tiver alguma pergunta, estou vendo algumas pessoas escrevendo aí, né? Mas estou vendo nenhuma pergunta, nenhum comentário, só... Pai do Senhor, cheguei, que mulher má, né, perversa, adorava ídolos, sim,
Exatamente, é verdade. Ok, mas se tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui acompanhando a mensagem aqui que vocês estão escrevendo no chat. Tá. Então, deixa eu me lembrar onde eu estava. Ah, sim. Né? Então, Jezabel deveria ser um poder atrás do trono. Então, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei, e com certeza Jezabel estava ali por trás do trono, como que manipulando. A gente pode supor isso devido à personalidade forte, né, que Jezabel tinha. Acasias se tornou rei, filho de Acabe. E é dito ali no primeiro capítulo do segundo livro dos reis, então é aqui, ó, segundo reis, capítulo 1, né? Então, um pronunciamento para Acasias. E aí, Acasias estava no seu palácio e estava no batente lá do seu palácio, lá, e se inclinou demais, ou fez algum movimento que não podia, e despencou, caiu lá do terraço mais alto do seu palácio, mas não morreu, só que ficou gravemente ferido. Ficou gravemente ferido e se viu em risco de morte. Talvez ele tenha ferido algum órgão interno, né, tivesse com alguma hemorragia, né, pode ser que tivesse acontecido. E o fato é que ele, com essa queda, ele enviou emissários para a cidade filisteia de Ecrom para perguntar a Baal, lá na cidade de Ecrom, cidade filisteia. E quando esses mensageiros, para saber se ele, Acasias, iria viver ou morrer. Então, vamos perguntar ao Deus de Ecrom, da cidade de Ecrom, se eu vou morrer ou se vou viver. Então, quando esses mensageiros estavam indo para a Filístia, né, para a cidade de Ecrom, ao sul de Israel, Elias se encontra com os mensageiros do rei. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, capítulo 1, do segundo livro dos reis, capítulo 1, segundo livro dos reis, capítulo 1, né, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você, Acasias, né, a mensagem para transmitir ao rei Acasias, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. A indignação de Deus diante da iniciativa de Acasias. Acasias, ao invés de buscar a Deus, ao Deus de Israel, vai buscar o Deus de Ecrom, um falso Deus, uma falsa divindade. Por que será que Acasias não quis pedir a ajuda de Deus? Veja que até Acabe se humilhou, jejuou, buscando a misericórdia de Deus, Yahvé. Mas Acasias não. Acasias não. Provavelmente porque Acasias era tão desviado, né, tão afastado de Deus, tão alienado de Deus quanto seu pai Acabe. Então Acasias não queria consultar aquele Deus que com certeza não apoiaria, não estava apoiando o seu governo, sua administração. Então vai buscar um Deus que não vai questionar o seu procedimento. Então Acasias manda seus mensageiros consultarem o Deus de Ecrom. Mas Deus não deixou barato. Então Elias se encontrou, interceptou esses mensageiros. Interessante que os mensageiros ficaram impressionados com a palavra de Elias e eles não vão para Ecrom, eles retornam. E aí o rei acha estranho, já voltaram tão rápido? O que aconteceu? E eles, não, um homem se encontrou conosco e mandou uma mensagem para o Senhor, rei. Mandou mensagem para o Senhor, criticando o fato do Senhor ter enviado a gente para consultar o Deus de Ecrom e dizendo que por causa disso o Senhor não vai se recuperar. E aí Acasias diz, me descreva, como era esse homem? E aqui diz no versículo 8, do capítulo 1, do segundo livro dos reis, esses mensageiros responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. E aí o rei Acasias concluiu, é o tesbita Elias, é o profeta Elias. Né? Então, e aí
Acasias sabia muito bem como Deus falava através de Elias. E Acasias, ao invés de buscar a misericórdia de Deus, porque Acabe também recebeu uma palavra dura de Deus, buscou misericórdia e Deus foi misericordioso. Acasias também teve essa oportunidade de buscar a misericórdia de Deus, mas Acasias não o fez. Ao invés disso, ele manda soldados, 50 soldados, trazer Elias à força para o seu palácio. Isso não é uma demonstração de um homem que queria se humilhar diante de Deus, de alguém que estava arrependido, de alguém que estava quebrantado. Isso é uma atitude de um homem que quer mostrar autoridade, que quer mostrar poder, que quer impor. Um homem que está cheio de si. Por isso ele mandou 50 soldados. Não era para eles trazerem Elias, para trazer Elias à força. Então, Acasias, ao invés de agir com humildade diante de Deus, ele age com altivez. Por que ele quer trazer Elias? Provavelmente para forçar Elias. Desfaça a maldição que você colocou contra mim. Né? Desfaça ou morre, algo desse tipo. Porque o procedimento de Elias é o procedimento de alguém que está com altivez. Alguém que quer usar sua autoridade de rei contra o profeta Elias. Ele manda 50 soldados. E o soldado, quando o oficial chega onde Elias estava numa parte alta de um monte, e os soldados ficam embaixo, e aí o oficial grita para o profeta Elias, no versículo 9, versículo seguinte, dá no finalzinho do versículo 9, então o oficial que encontrou Elias no alto dessa colina, o oficial arrogantemente diz para Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Desça agora, homem de Deus, o rei está mandando você descer. E é quando Elias diz aqui no versículo 10, então se eu sou homem de Deus, né, Elias responde de lá do alto da colina, então se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Dito e feito. Assim como caiu fogo do céu sobre o holocausto, caiu sobre aqueles 50 soldados. Foram mortos. Né? Veio aquele raio, né? Caíram 50 homens, né? Morreram ali. Tiveram uma parada cardíaca pelo raio que caiu do céu. E o rei não se impressionou. Mandou outros 50 soldados, com um novo oficial. Né? E aí diz no final do versículo 11, esse novo oficial, normalmente com 50 soldados, diz: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Aquele tipo de oficial, né? Aquele tipo arrogante, né? Desça daí, Elias, o rei está mandando você descer. E aí Elias responde: então se eu sou homem de Deus, novamente, a mesma resposta, versículo 12, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Novamente, outro raio, né, e os 50 despencam no chão, com a descarga elétrica, né? Estou supondo isso, né? Dessa forma, que seria uma forma mais natural, né? Eu não estava lá para ver como foi, né? Mas estou supondo que tenha sido algo desse tipo. E então o rei não desistiu. Enviou uma terceira leva de soldados, mais 50 soldados com um oficial. E aí o terceiro oficial, coitado, né? Deve engolir o seco. Eu tenho que ir. Se eu recusar essa ordem do rei, o rei vai me matar. Então, se é para morrer pela mão do rei, ou para morrer pela mão de Deus através do profeta, eu vou buscar a misericórdia de Deus. Porque o rei não tem misericórdia. Deus é impiedoso. O rei é impiedoso, o rei. Mas Deus é misericordioso. Então, esse oficial vai com seus 50 homens, e quando chegam ao pé da colina, que Elias está no alto da colina, ele deixa os 50 soldados embaixo: fiquem aí, eu vou. Ele vai, sobe, né, cai de joelhos diante de Elias, o oficial. Em vez de gritar lá de baixo: desça daí imediatamente que o rei está mandando. Não, deixa os 50 soldados lá, ele vai sozinho, sobe a colina, cai de joelhos diante do profeta Elias. E aí diz o versículo 14, versículo 13, a segunda parte do versículo 13. Então o oficial diz para Elias: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora
tem consideração por minha vida. Uma atitude completamente diferente. Esse oficial, assim como com Acabe, ele age com humildade. Se humilha, ele se humilhou diante do profeta e se humilhou diante do Deus do profeta. Eu sei o que aconteceu com os outros dois oficiais e com os homens dos outros dois oficiais. Mas tem consideração por minha vida e por desses 50 homens. O rei deu uma ordem para trazer para cá. Eu sei que não vou conseguir levar você à força. Mas eu lhe peço, vem conosco. Venha conosco. Tem consideração por mim. Se eu voltar para o rei sem você, eu vou ser morto. E se eu tentar levar você à força, eu sou morto. Então, tem misericórdia. Então ele se humilhou. Como Deus, como diz as Escrituras Sagradas, todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha é exaltado. A atitude humilde com que esse oficial agiu tocou o coração de Deus. Usando uma expressão bem humana, tocou o coração de Deus. Aí Deus diz para Elias, está aqui no versículo 15, Deus diz para Elias, vá com ele, Elias, acompanhe, vá com ele, não tenha medo dele. Pode ir com ele. Eu estou autorizando que você vá com ele. A misericórdia, Deus foi misericordioso com esse oficial e com 50 soldados. Interessante que, como um homem humilde, justo, pode ser bênção para outros. Esse oficial abençoou os outros 50 soldados que estavam debaixo do seu comando. Como ele foi humilde, os outros 50 também foram poupados. Ele foi com Elias, e Elias chegou ao encontro do rei, e Elias repetiu as mesmas palavras que tinha dito aos mensageiros do rei. Acasias, rei Acasias, por acaso não tem Deus em Israel? Por que você foi buscar ajuda do Deus de Ecrom? É como se ele estivesse dizendo, se você tivesse se humilhado e buscado a ajuda do Deus de Israel, Deus teria sido misericordioso com você, como foi com seu pai. Mas uma vez que você foi buscar ajuda e socorro no Deus de Ecrom, você não vai se recuperar. Você não vai sair desse leito. Você vai morrer. E nem aí, nem depois disso, Acasias se humilhou. E diz o texto sagrado que Acasias morreu exatamente conforme a palavra dita pelo profeta Elias. Duro. Eu morro, mas não me humilho. Eu morro, mas não oro a Deus. Eu morro, mas não caio aos pés do Senhor. Fazer o quê? Deus dá liberdade. Deus dá oportunidade, mas dá liberdade. Deus não força ninguém. Aquele que se humilhar, Deus vai acolher. Aquele que se exaltar, Deus vai desprezar. Então o Senhor protege os seus. Protegeu o oficial que se humilhou. Até Acabe Deus protegeu, poupou. Mas Acasias, que quis buscar o Deus estrangeiro, né? Pois bem, então o último episódio da vida de Neemias, descrita nas Escrituras, é a transladação. A conhecida. A transladação concorre com o evento do Monte Carmelo, com os dois eventos mais conhecidos da história de Elias. E também um evento marcante, né? Marcante. O profeta Elias percebe que está chegando ao final. É o momento. Enfim. O final não era lá no Monte Horebe, quando ele fugiu de Jezabel. Deus mandou, não, volta, ainda tem muita missão para você. Mas agora a missão está chegando ao fim. Então já faz anos, desde o episódio do Monte Horebe. Deus tem ainda muita coisa para o profeta Elias. Acasias morreu, quem assumiu o trono foi o outro filho, Acasias não tinha filhos, quem assumiu o trono foi Jorão, o irmão de Acasias, né, o outro filho de Acabe. Jezabel continua viva, e vai ser durante o governo de Jorão que vai haver um novo golpe de Estado. Jeú vai exterminar a família de Acabe. Jeú vai convocar Israel contra Acabe, vai chegar na cidade de Jezreel, vai matar todos os descendentes, todos os familiares de Acabe que existiam em Jezreel. Né? Jezabel, ela cai do alto, né, do palácio, no chão, e o corpo dela é deixado lá, e os cães comem o corpo dela, como o profeta Elias havia dito. E
Jeú também vai para Samaria, a sede do governo em Samaria, e também extermina todos os descendentes de Acabe que existiam em Samaria. Então, toda a família de Acabe, seja em Jezreel, seja em Samaria, foi exterminada. A dinastia chegou ao seu final, e agora um novo rei assume o trono, né? Um novo golpe de Estado. O reino norte de Israel sofria vários golpes de Estado. Então, se cumpriu a palavra do profeta Elias, e assim como o pai de Acabe havia exterminado a família do rei antecessor, agora a família de Acabe é totalmente exterminada. Não fica um descendente da família. Esse procedimento era comum acontecer nos tempos antigos, quando havia um golpe de Estado. Então, exterminar todos os membros da família que estava no trono, a família anterior. Isso aconteceu até na era moderna, né? Então, golpes, revoluções, muitas vezes provocaram a morte de toda a família, como talvez um dos extermínios mais conhecidos, né, do século XX, foi justamente o da família real russa, né, quando o último czar russo foi morto, toda a sua família morta, quando se deu a Revolução Russa e o fim do Império Russo, né, em 1917, se não estou enganado. Pois bem, a transladação de Elias, voltando aqui para Elias. Então, Elias está no final da sua vida, no final do seu ministério. Então, ele segue com Eliseu, que ele já havia chamado, quando saiu do Monte Horebe, Deus deu ordens para que Elias chamasse o profeta Eliseu para ser o seu novo companheiro. Então, Eliseu estava acompanhando Elias, aprendeu com Elias, aprendeu com um bom mestre, e Eliseu seria o sucessor de Elias, né? Deus havia dito a Elias que Eliseu haveria de suceder e continuar com o ministério profético ali no norte de Israel, no reino de Israel. E Elias está para partir. E parece que Eliseu sabia disso. De alguma forma, Eliseu sabia que isso ia acontecer. E Elias manda Eliseu fica aí, que eu preciso ir sozinho. E Eliseu, não, eu vou com você. Então, a cada etapa da viagem, Elias insiste com Eliseu, não fique aí. E Eliseu, não, eu vou com você. Na hora de atravessar o Rio Jordão, Elias diz, fica aqui do lado do Jordão, vou para o outro lado sozinho. Eles, não, eu vou com você, não vou sair do seu lado, não. Então, o milagre ali que o Rio Jordão para, né? E Elias atravessa com Eliseu a pé, as águas do Rio Jordão param, né? Depois as águas voltam. E ali, Eliseu sempre ao lado de Elias, e Elias diz, Eliseu, o que você quer que eu faça por você? Né? O que você quer de mim? E Eliseu diz para Elias, eu quero uma porção dobrada, né, do Espírito que está em ti. E eu quero ser o principal herdeiro, né, desse poder ministerial, espiritual que está sobre você, a porção dobrada, ser o principal herdeiro. Eu quero ser o principal herdeiro disso que Deus lhe deu, desse dom de Deus na sua vida. Então, Eliseu era um homem que queria fazer a obra do Senhor, queria dar prosseguimento. É o sonho de todo pai, né? Que o filho dê continuidade ao que ele começou, né? Que o filho faça aquilo que ele não fez, né? Então, Eliseu queria dar continuidade àquilo que Elias tinha começado a fazer. E encarava isso como um objetivo da sua vida. E Elias disse para Eliseu, olha, eu não tenho como lhe dar isso. Né? Está além das minhas condições, mas fique por aqui. Quem sabe o que pode acontecer, né? Quem sabe Deus não lhe concede isso. Eu não tenho poder para lhe conceder isso, mas quem sabe Deus não lhe concede isso. E quando Eliseu estava ali, de repente, uma carruagem de fogo, né? Então, a manifestação de fogo sempre acompanhou o profeta Elias, né? Vários milagres do profeta Elias tem essa manifestação de fogo. Então, vem uma carruagem de fogo, né? Ou algo parecido com isso, né? Eliseu foi quem narrou isso aí. Então, foi a forma como Eliseu encarou, percebeu, uma carruagem de fogo arranca Elias sobe, e Elias é coberto por um redemoinho de fogo e desaparece nos céus. E nisso daí, a capa de Elias é deixada para trás. Eliseu pega a capa de Elias, né? E essa mesma capa, que quando Eliseu foi chamado, Eliseu estava trabalhando cuidando da sua terra, arando a terra, né, e com junta de bois, e Elias passou por Eliseu, pegou a sua capa e colocou sobre os ombros de Eliseu. Eliseu, na hora, entendeu o que esse gesto significava, que Elias o estava chamando para acompanhá-lo.
né, para ser seu auxiliar, né, e sucessor. E agora essa capa, que foi símbolo do chamado de Eliseu, né, para acompanhar Elias, essa capa é deixada para Eliseu. E se torna símbolo de que a unção que estava sobre Elias agora passa para Eliseu. É claro, a capa não era poderosa, né? Assim como a vara, né, de Arão, de Moisés, não era poderosa, não tinha poder em si. Assim como nem a arca da aliança era um objeto que tinha poder em si, né? Que quando os soldados foram para a guerra levando a arca da aliança, o exército de Israel foi derrotado e a arca foi raptada. Ou seja, não é o objeto em si, não é o objeto. Né? Então, é o que esse objeto simboliza. Então, essa capa de Elias simbolizava a unção de Deus, o poder de Deus, o chamado de Deus, o dom de Deus sobre Elias. E essa capa é deixada para Eliseu. Ele pega essa capa e aí enrola a capa e diz, se o Deus de Elias está comigo, então que o milagre do Rio Jordão seja repetido. Então, ele bate com a capa no Rio Jordão, e assim como Elias fez, eles atravessaram o Rio Jordão a pé, novamente o Rio Jordão para, freado, e Eliseu atravessa o Rio Jordão, e os outros profetas, os outros estudantes de profeta, viram o fenômeno e viram, opa, o dom de Deus que estava sobre Eliseu, agora está sobre, perdão, o dom de Deus que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. Está sobre Eliseu. Deus não deixa a sua obra sem os seus ministros. Acabou a fase de Elias, mas a obra ainda continuava. E agora Eliseu é chamado de Deus, é chamado por Deus para dar prosseguimento e com o mesmo poder, com a mesma unção, com o mesmo dom que estava sobre o profeta Elias. E Eliseu passa a ser tão importante para Israel em sua época, assim como Elias foi importante na sua época. Então, como destaquei aqui, a viagem de Elias e Eliseu acompanhando até a Transjordânia, a travessia do Rio Jordão, Elias é levado aos céus em fogo, e o manto e o poder de Elias são deixados para Eliseu. A obra, o poder e os instrumentos de Deus. Deus tem uma obra para fazer. Deus chama os seus instrumentos e dá poder aos seus instrumentos para fazer a obra. Quer seja Elias, quer seja Eliseu, os outros profetas, quer seja eu, quer seja você. Se Deus nos chamou e Ele nos chamou, então Ele deixou uma capa especial para a gente, né? Um dom especial para fazermos a sua obra. Assim nós estamos encerrando o estudo deste encontro sobre o profeta Elias. Espero que as lições que vimos hoje, ou o episódio da vinda de Nabote, o episódio do rei Acasias, e agora a transladação de Elias, tenham servido para a nossa edificação. Quando eu estava lendo e meditando, foi edificante para mim. Eu espero que tenha sido também edificante para você, e foi edificante também agora, porque eu acabei dizendo coisas agora que eu não havia pensado, né? Vieram agora, enquanto estava falando, né? Enquanto estava palestrando aqui com vocês. Né? Alguma pergunta? Não há nenhuma pergunta, só comentários mesmo, né? Isso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira, no próximo encontro, a gente tem um novo estudo da palavra de Deus, com um novo profeta, e que Deus continue ensinando a sua palavra para nós, e que essa palavra sirva para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento. Vamos orar encerrando. Grandioso Deus, te louvamos pela tua escritura, te louvamos pela tua obra e te louvamos pelo teu Espírito que nos ensina, Senhor. Temos muito e queremos muito aprender de ti. Ensina-nos a tua palavra. É a nossa oração, o nosso clamor a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, e fique na paz do Senhor Jesus.